Vamos abrir a palavra em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Senhor amado, em nome de Jesus, venha falar conosco, Senhor, porque o nosso coração está desejoso, sedento, sequioso. Almejamos, meu Deus, ouvir na Tua palavra. Mais desejável é, Senhor, do que o ouro, e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, começamos esta meditação domingo e continuamos hoje. Quem não veio domingo, não há problema algum. O Espírito Santo adapta a mensagem ao teu coração para o dia de hoje, para a tua necessidade hoje. Porque Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Glória a Jesus. Irmãos, continuamos a ver, o homem é feito de duas naturezas, uma natureza física e outra natureza imaterial. O espírito, carne e espírito ou alma. Para esta nossa meditação, a diferenciação entre alma e espírito não é relevante. A parte material e a parte imaterial. Diga glória a Jesus. Viver na esfera da carne significa viver conforme o curso deste mundo, como as pessoas vivem, uma esfera rasteira, uma esfera mundana, materialista, egoísta, hedonista, só pensa em prazer, em coisas que convêm, só que é uma natureza falível, mortal, corruptível. Como diz em 1 João 2, o mundo passa. Irmãos, as modas desse mundo passam e se acabam, tudo que tem interesse hoje, no dia seguinte já não tem mais e tudo passa. Já as coisas espirituais são eternas. Por isso que em Romanos 8 diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. E começamos a ver no final da meditação domingo, no que vamos continuar hoje, como andar em espírito. Repita comigo, o Senhor quer que nós sejamos espirituais. Espirituais. Racionais não, porque a razão também é falível. Por mais inteligente que você seja, existe muita coisa que você não sabe. É infinitamente maior os ramos do conhecimento que você desconhece do que os que você conhece. O Senhor quer que nós vivamos pela fé, porque a fé ultrapassa em muito a razão, porque a fé atinge os limites do impossível. Muita coisa a medicina não resolve, mas a fé resolve. Muitíssima coisa a justiça não resolve, mas muitíssimo. Tem mais coisa que a justiça não resolve do que ela resolve. E olha que eu trabalho lá. Nós temos misericórdia. Mas a fé resolve todas as coisas, porque a fé agrada a Deus e a fé chega a Deus e Deus pode todas as coisas. Então, o Senhor quer que nós vivamos em espírito, porque é uma esfera onde as limitações não existem.
E viver na esfera da carne, viver alguns anos nesta terra, esta terra não vai ser perfeita nunca. Como dizia Eclesiastes 1, o que é torto não pode ser endireitado, e o que falta não pode sequer ser calculado. Por mais que o mundo melhore, tem coisas que não vão melhorar nunca. E tem coisas que estão piorando, além do que. Por isso que o Senhor quer que nós vivamos na esfera espiritual. O Senhor quer que nós sejamos mais espirituais. Romanos 8,14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós podemos ser guiados pela nossa razão, pela nossa forma de ver as coisas. Só que nós somos limitados. A palavra de Deus ensina a não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, darmos de mão a nossa própria sabedoria, não sermos sábios aos nossos próprios olhos. O livro de Provérbios diz assim: tendes visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há num tolo do que nele. O livro de Provérbios ensina: há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, ser guiado pela nossa própria razão é ter destino certo, a falência, a decadência. Diga glória a Jesus. E a palavra de Deus diz assim: os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Existe um nível de comunicação espiritual, o próprio Deus falando conosco pelo Espírito Santo, o próprio Deus nos guiando em todas as coisas. Salmo 23, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Salmo 32, instruir-te-ei e ensinar-te-ei no caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O livro de Provérbios diz assim: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Salmo 48, 12, esse é o nosso Deus para sempre, será o nosso guia até a morte. Isaías 28 diz assim: o seu Deus o ensina o que deve fazer, se referindo até ao trabalho do lavrador, que é o próprio Deus que ensina todas as coisas. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o nosso Deus nos ensina todas as coisas. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Irmãos, o Senhor quer ter um nível de comunicação conosco, nos guiando. Irmãos, e isso acontece espiritualmente. Mas quando nós negligenciamos a busca espiritual, nós nos tornamos incapazes de ouvir a Deus, incapazes de perceber, porque nós estamos vivendo na esfera do eu, o eu se engrandece. João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Gálatas 2,20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quer dizer, do Senhor tem que crescer em mim, e de mim mesmo tem que diminuir, nos humilharmos, reconhecemos que as nossas opiniões são erradas e que nós precisamos do Senhor e ouvir a Deus. Diga glória a Jesus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, a vida espiritual, viver espiritualmente, irmãos, é um nível de vida muito mais superior. Quantos erros se fazem por se andar conforme a própria cabeça. Irmãos, quanta decisão errada, quantos negócios errados, quanta tristeza que se tem depois da vida porque foi feito errado. E a palavra do Senhor diz que o que não é feito em Deus não permanece. João 3 diz assim: quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Salmo 127, mais conhecido: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Irmãos, quer dizer, o que não é feito em Deus. E Jesus também ensinou em Mateus 7 o ensino da casa sobre a rocha e casa sobre a areia. Só permanece aquilo que é feito no Senhor, aquilo que é feito no centro da vontade do Senhor. E para isso é necessário ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é repetido 7 vezes no livro do Apocalipse. Irmãos, e ouvidos não são esses aqui, são ouvidos espirituais. Ouvidos para ouvir o que Deus diz. No caminho de Damasco,
uma grande luz raiou e interrompeu o caminho de Saulo e seus companheiros, e veio uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só Saulo ouviu a voz, ninguém mais ouviu. Viram o clarão, mas não ouviram a voz. Porque, irmãos, para ouvir a voz do Senhor, tem que ser em espírito. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e nem pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meu amado, na frente de um incrédulo ou de um carnal, pode aparecer o próprio Deus que a pessoa não enxerga. O anjo estava na frente de Balaão, até a mula viu. Faz misericórdia. E ele não viu nada. Tem gente que diz assim: se eu ver um milagre eu creio. Eu creio nada. Do jeito que você está, meu filho, para Deus apresenta a frente que você não enxerga. Carnudo, que misericórdia. Faz misericórdia. Irmãos, viver na esfera espiritual, ser guiado pelo Espírito de Deus, ouvir Deus falar. Irmãos, esse é um nível de vida muito superior. Irmãos, e qualquer um pode se achegar a Deus. Para isso não precisa ter nível social, não precisa ter dinheiro, não precisa ter faculdade. Até os iletrados e indoutos ouvem o Senhor. E olha que ouvem bem mais, diga-se de passagem. Porque Tiago 2 diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Diga glória a Deus. Vão ser guiados pelo Espírito de Deus. Para isso é necessário ser mais espiritual. Vamos repetindo o que falamos domingo. Como ser espiritual? Orai sem cessar. Vamos orar. Ter tempo na presença do Senhor. Mateus 27. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Sabe o que significa isso? Deus falou, eu fiz. Essa foi a pregação domingo. Você buscou mais a Deus do que antes, depois de domingo? Ou aquela pregação ficou apenas num costume? Se não aconteceu, como que você vai ser espiritual se você não corresponde à palavra de Deus? Pode ficar alguém pregando 10 horas que você sai daqui do mesmo jeito? Irmãos, nós precisamos ser mais espirituais, nós precisamos ouvir. Abacuque diz assim: ouvi, Senhor, a sua voz e temi. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Diga glória a Jesus. Isaías 66, 3. Eis para quem olharei, diz o Senhor, para o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quer dizer, que alguém que ouve a palavra de Deus já treme com temor e já cumpre e já vai correndo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nos quer aqui nesta igreja mais espirituais. Tem muita gente conformada com o seu estado de ser. Foi chamado para ser presbítero, foi chamado para ser diácono, foi chamado para ser pastor, foi chamado para ser professor de alguma coisa. Tá bom. Não busca os dons do Espírito Santo, não busca a sabedoria da palavra de Deus, não busca experiências profundas com Deus, não busca autoridade sobre os demônios. Tá bom. Mas, meu amado, quando o crente não busca, ele já está perdendo. Ele já está decaindo. Fala sem misericórdia. Irmãos, tem que buscar mais, tem que ser mais espiritual. Quem não busca as coisas espirituais, busca as coisas do mundo. Porque Mateus 5 diz: onde está o tesouro, está o coração. E lá diz: ou é tesouro na terra, ou é tesouro no céu. Se não está buscando do céu, está buscando os da terra. E o teu coração já está na terra, e já está se desviando do Senhor. E Jesus disse em Lucas 21, cuide que os cuidados da vida não tomem o coração. Irmãos, então nós precisamos de busca constante do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, é buscar nas madrugadas, é buscar em oração, é buscar na leitura da palavra, como foi dito domingo. Irmãos, é buscar em oração, mas oração falada. O Senhor quer que nós oremos em casa, mas irmãos, orar falando. Porque nós, irmãos, orar em pensamento, você ora 30 segundos, no 31º segundo, você já devaneou. Já começou em sonho, já viajou. Daí a pouco, eu estava orando. Pois é. Não, irmãos, tem que orar falando. Diga glória a Jesus. Derramando a alma diante do Senhor. Salmo 19, 14, nós cantamos hoje.
que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Diga glória a Jesus. Irmãos, mais espirituais. Irmãos, o Senhor tem tocado no meu coração com respeito a isso, irmãos, que eu preciso de mais do Senhor. Eu quero, mas eu não estou satisfeito com o que já recebi. Não porque eu seja ingrato, é porque Deus tem mais a dar. Diga glória a Jesus. Irmãos, por quê? Porque quem não conquista a terra que Deus lhe prometeu, o inimigo fica lá e esse inimigo vai acabar te derrotando. É a história do livro de Juízes. Deus prometeu um monte de coisas para o povo de Israel. Eles não conquistaram. O que não foi conquistado acabou se tornando um inimigo e acabou os vencendo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem me despertado para buscar mais ao Senhor. Buscar nas madrugadas. Irmãos, eu digo isso porque o Senhor me disse hoje à tarde para dizer isto, para os irmãos verem que não é apenas discurso. Irmãos, esta madrugada eu fui dormir às 2 horas da manhã. Irmãos, e não foi porque eu me propus a isso. O Senhor foi me dirigindo, eu fui ficando, e o Senhor foi falando, e o Senhor foi falando. A hora que eu olhei no relógio era 2 horas da manhã. Irmãos, porque o Senhor tem a falar, e o Senhor procura ouvidos para ouvir. Mas muitas vezes não acha. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos mais espirituais. Meu amado irmão, o Senhor não está contente com o nível espiritual desta igreja. Está fraco. Fala para o meu lado assim, fraco. Fraco. Faça esta análise. Teve essa pregação domingo. Você buscou mais Deus depois de domingo do que antes? Se não, meu amado, você está correndo um seríssimo risco de ser um fariseu em potencial, que ouve e não faz. A Bíblia diz assim, não são os que ouvem a lei que são justificados, mas os que praticam a lei é que hão de ser justificados. Diga glória a Jesus. Mas está fraco. Irmãos, tem que buscar mais unção do Senhor. Mas por que uma pessoa é mais abençoada do que a outra? Porque Deus tem peixinhos, Deus tem os seus escolhidos, aquele queridinho de Deus. Não, é só porque Ele busca mais. Só isso. Fala assim, só isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor nos quer mais espirituais. Irmãos, os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Eliezer, quando foi buscar esposa para Isaac, orou. E o Senhor respondeu imediatamente. Diz ali em Gênesis 24 que ele não tinha terminado de orar. E o Senhor já providenciou. Irmãos, é só colocar as coisas em oração. E buscar a resposta de Deus que o Senhor responde. Irmãos, Ananias, aquele que foi orar por Saulo, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele estava em casa. E o Senhor o chamou Ananias. Ele respondeu na hora, eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, ele ouvia a voz de Deus. E ele já respondia, eis-me aqui. Irmãos, o profeta Ágabo, quando falou que haveria grande fome no mundo, e daí as igrejas já se movimentaram para mandar oferta de alimentos para as regiões mais pobres, como diz em Atos capítulo 11. Todos ali guiados pelo Espírito Santo. O que o Senhor queria que a igreja fizesse? Naquele momento era um movimento para ajudar os mais pobres. Foram dirigidos pelo Senhor. E o Senhor falou. Atos 22, 18. Paulo estava pregando numa cidade. E o Senhor o arrebatou em sentido de dizer assim, sai daqui. Porque eles não vão receber o teu testemunho aqui. Sai e vai para outra cidade, porque eu vou te enviar para os gentios de longe. Então Deus deu direção clara para sair de um lugar onde não era mais para ficar. Será que é de Deus você continuar trabalhando no lugar onde você está trabalhando? Será que não é hora de sair? O Senhor fala, mas para isso é necessário ter ouvidos para ouvir. E para isso é necessário buscar a Deus. É necessário ter sensibilidade, ter harmonia com o Senhor. Irmãos, os magos que foram ver Jesus, já veio a palavra em revelação dizendo para eles não voltarem para o rei Herodes, porque era isso que Herodes queria saber, para descobrir onde estava a criança, para ir lá e matar.
e eles foram dirigidos para voltarem por outro caminho. Irmãos, o Senhor mostrou para José, marido de Maria, até a cidade onde ele deveria morar. Mostrou que era para ser Nazaré, para que se cumprisse a palavra do profeta que dizia: ele será chamado Nazareno. Diz ali em Mateus capítulo 1. Irmãos, repita comigo: o Senhor revela até o lugar onde morar. É só ter comunhão com Deus. Quer dizer, ao invés de ficar perdendo tempo esquentando a cabeça com os problemas da vida, invista tempo em ter comunhão com o Senhor. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, em Jeremias 36, 26, estavam perseguindo Jeremias e Baruque. Diz a palavra do Senhor nesse versículo que o Senhor escondeu-os. Ninguém os achou. O Senhor mostrou um lugar que era para eles ficarem lá escondidos. Eles foram e ninguém os achou, porque eles estavam sendo dirigidos pelo Senhor. O profeta Elias, quando foi e falou com Acabe que não haveria chuva sobre Israel, o Senhor já deu a direção: vai e se esconde junto ao ribeiro de Querite, porque lá eu tenho ordenado aos corvos que te alimentem. Quando secou o ribeiro, o Senhor diz: vai a uma viúva, que ali eu também tenho ordenado uma viúva que te sustente. O Senhor tem todas as suas provisões. Quer dizer, quando seca uma fonte, Deus providencia outra. Mas, irmãos, Elias tinha sensibilidade com o Senhor. Tem gente cuja fonte já secou faz tempo e está ali insistindo, reclamando com Deus. Deus já providenciou outra, mas aqui, irmãos, está um problema de comunicação. Faça misericórdia. Tem gente que fala assim: ai, Deus não me ouve. É você que não ouve Deus, meu filho. Faça misericórdia. Ah, pastor, ora, Deus não responde. Deus responde, mas você não sabe ouvir. Faça misericórdia. Você fala assim: pastor, meu serviço não está dando nada. Às vezes Deus já providenciou outro. Mas e achar alguém para ouvir? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer pessoas mais espirituais. Diga glória a Jesus. Romanos 8,15. Mas vós não recebestes o espírito de servidão para estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. A palavra do Senhor ensina em João 3,16 que Deus tem um filho unigênito, Jesus, que é filho legítimo. Todos nós somos filhos adotivos de Deus. Quando diz em João 1,12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só é filho de Deus quem crê no nome de Jesus. Como 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Espírito Santo é o Espírito de Filho de Deus, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Repita comigo: ser cheio do Espírito Santo é viver para clamar ao Pai. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Viver para clamar ao Pai. Recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual, por esse Espírito, clamamos: Abba, Pai. Irmãos, quem anda em Espírito, anda em oração. E quando a palavra de Deus fala em clamar, quer dizer uma oração intensa, uma oração profunda, uma oração que brota do interior do coração. Diga glória a Jesus. Irmãos, é nisso que o Senhor quer nos conduzir. Romanos 8,16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Repita comigo: o meio de comunicação de Deus é
a testificação espiritual. Mas o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Testificação espiritual. Em primeiro lugar, é uma comunicação de espírito para espírito. Uma comunicação do Espírito Santo para o meu espírito, para o teu espírito, para o espírito do homem. Por isso que diz em Efésios 2:22, no qual sois edificados juntamente para a morada de Deus em espírito. Por isso que diz ali em João 3, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Irmãos, quer dizer, é necessário ter o nosso espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o estado de quem não tem Jesus é o mesmo estado daquele homem lá da parábola do bom samaritano, que ia de Jerusalém para Jericó, que ficou meio morto. Estava lá caído, meio morto. Quem não tem Jesus é um meio morto. Ele vive apenas na esfera da carne e na esfera da mente. Mas na esfera espiritual ele está morto. Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Irmãos, a pessoa precisa ter o espírito vivificado. Irmãos, e para ter o espírito vivificado tem que estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Levítico 6:13 ou 6:11 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar do holocausto e nunca se apagará. Diga glória a Jesus. Então quer dizer, o fogo do Espírito Santo tem que estar aceso no nosso espírito. Jesus disse: eu vim pôr fogo na terra, e o que mais quero se ele já está aceso? Irmãos, este fogo é o fogo do Espírito Santo no nosso coração. No Pentecostes, as línguas de fogo foram repartidas sobre cada um. Hebreus 12:29, nosso Deus é um fogo consumidor. Diga glória a Jesus. É aquele mesmo fogo que estava na sarça, em Êxodo 3, que a sarça ardia e não se consumia. Em Apocalipse 4 diz que diante do trono de Deus tem 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus que ardem diante do trono de Deus. Repita comigo: o Espírito Santo de Deus é ardente. Irmãos, quer dizer, quando a pessoa está vivificada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, o coração é fervoroso. Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos de espírito. Diga glória a Jesus. Mas quer dizer, o coração ferve. Salmo 45:1, o meu coração ferve com palavras boas. Eu falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. Diga glória a Jesus. Irmãos, como o coração dos discípulos do caminho de Emaús ardia quando Jesus lhes expunha as Escrituras Santas. Jeremias 23:19, não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Repita comigo: a palavra de Deus é um fogo, aleluia, irmãos, que arde e que é colocado no nosso coração e faz arder. O meio de comunicação de Deus é espiritual. Em primeiro lugar, o nosso espírito tem que estar vivificado. Se o espírito está morto, está amortecido, está entorpecido. 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus na face de Jesus Cristo. Quer dizer, a pessoa que está com os sentidos entorpecidos. 2 Timóteo 2 diz assim: os quais estão com os sentidos entorpecidos, para tornarem a despertar dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Diga glória a Jesus. Irmãos, a pessoa que está distante de Deus, está ali em Efésios 5, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos espirituais, pessoas que não ouvem a voz de Deus. Irmãos, tem que ter o espírito vivificado. Irmãos, e outra, o mesmo espírito testifica com o nosso espírito. Diga glória a Jesus. O que significa isso? Testifica. Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O
O Senhor fala através de testificação espiritual. 1 Coríntios 2 diz assim: as quais palavras falamos de acordo com a sabedoria espiritual, de acordo com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Irmãos, o Senhor fala através de testificação. O Senhor nosso Deus não costuma falar as coisas de forma clara e expressa. O Senhor costuma falar em mistérios. Isaías 45:15, verdadeiramente, Tu és um Deus misterioso, ó Deus de Israel. O Senhor falou na estucada parede do Palácio Real de Belsazar, só que ninguém conseguia ler. Tiveram que chamar o Daniel, que ele leu. Só que ele leu as palavras, mene, mene, tekel, farsim, que quer dizer contado, dividido, pesado e acabado. São essas palavras, contado, pesado, dividido. Só que, mesmo alguém que conseguisse decifrar a letra, não conseguia decifrar a mensagem. Tiveram que chamar um homem espiritual para entender o que Deus queria dizer. Diga glória. Glória a Jesus. Testificação espiritual. A palavra do Senhor diz em Oséias que o Senhor gosta de falar por parábolas e por símiles proféticos. Quer dizer, o Senhor usa uma situação análoga, fala por analogia. A pessoa tem que discernir o que Deus está falando. Como aquela visão que veio do céu para Pedro em Atos 10, de um lençol cheio com todos os animais. Com aquilo Deus queria dizer que a dispensação da lei tinha findado e tinha sido aberta a dispensação da graça. E todo o cerimonialismo passado estava revogado em Cristo Jesus. E a porta da salvação estava aberta aos gentios. Mas o Senhor falou daquela forma e Pedro tinha que discernir e entender. Irmãos, o sonho de Faraó: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas bonitas e 7 espigas feias. Para uma pessoa natural isso não significa nada. Mas para um homem espiritual, ele já discerniu o que o Senhor estava querendo dizer, que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele discerniu a vontade de Deus e já se preparou para o que Deus estava mostrando, e houve vitória, houve provisão. Diga glória a Jesus. Além de ter o espírito desperto e vivificado, irmãos, é necessário estar atualizado com Deus. Diga glória a Jesus. É necessário estar em dia. Repita comigo: eu preciso estar em dia com Deus. Diga glória a Jesus. Que nem quem entra no ramo da informática. Um dia um programa, outro dia outro. Se você fica uns 3 anos sem mexer com isso, a hora que você vai, parece que está sendo andado a pedra. Está precisando ser um tacape. Fazer misericórdia. Entende? Para estar vindo daquilo, porque mudou tudo. Irmãos, e as coisas no reino de Deus, ninguém é mais rápido do que Deus. Diga glória a Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Quer dizer, você tem que ir acompanhando Deus, senão você fica para trás. Diga glória a Jesus. Vamos no caminho da testificação espiritual. Mas por isso que o servo de Deus precisa buscar muito ao Senhor. Diga glória a Jesus. Simeão discerniu até o dia e a hora certinha de ir no templo, que era o momento em que José e Maria iriam levar Jesus para ser apresentado. Ele discerniu certinho. Chegou lá e ficou esperando. Daí a pouco chegou o casal. Diga glória a Jesus. Porque a palavra do Senhor diz em Lucas 1 que foi pelo Espírito que ele foi ao templo. Irmãos, então, nós precisamos de mais sabedoria e conhecimento e discernimento espiritual da parte de Deus. Diga glória a Jesus. Romanos 8, 23. Não somente a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo,
gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Esse texto, irmãos, diz que os que têm as primícias do Espírito, primícias é aquilo que foi derramado no Pentecostes. Aliás, a festa de Pentecostes, segundo o livro de Levítico, era a festa das primícias, dos primeiros frutos. Irmãos, o que nós temos hoje do Espírito Santo são apenas as primícias, quer dizer, é um adiantamento. A plenitude virá na glória celeste, na glória eterna. Quando diz a palavra, em 1 Coríntios 13, agora eu conheço em parte, mas então eu conhecerei como sou conhecido. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que o é em parte será aniquilado. Glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Nós, os que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a redenção, a saber, a adoção do nosso corpo. Irmãos, o que significa isso? Irmãos, quem tem o Espírito Santo e quem anda espiritualmente com Deus, irmãos, essa pessoa geme diante de Deus. E essa expressão quer dizer, a pessoa ora com intensidade, não se conformando com o pecado em qualquer esfera, em qualquer área, em qualquer setor da vida. A pessoa não se conforma com aquilo. Diga glória a Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Diz em Mateus 5. Mas, irmãos, é fome e sede, que a pessoa, quer dizer, a pessoa não se conforma, e a pessoa busca incessantemente por aquilo. Diga glória a Deus. Nós gememos em nós mesmos, diz a palavra. Mas quer dizer, a pessoa sente que está pobre espiritualmente. Irmãos, então ela busca, irmãos, incansavelmente até alcançar. Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Diga glória a Jesus. Irmãos, que todos estes textos da palavra de Deus que estão sendo recitados hoje, que isso te desperte em nome de Jesus para você buscar mais ao Senhor. Efésios 2,6 diz, Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quer dizer, irmãos, é uma esfera elevada espiritualmente, a qual o Senhor nos quer conduzir, assentados nas regiões celestes. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos, acima das lutas dessa dispensação, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. 1 João 2,15, 1,14. Diga glória a Jesus. Quer dizer, quando a pessoa vence a adversidade e ela chega diante de Deus, irmãos, daí num estágio de espera, esperando agora até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, como diz em 1 Coríntios 15. Diga glória a Deus. Irmãos, ansiar por mais do Senhor. Nós, os que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a redenção, a saber, a adoção do nosso corpo. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, para ser mais espiritual, é necessário virar as costas às coisas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Irmãos, isso tem que ser feito assim por amor. Como diz o texto, amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Irmãos, quer dizer, amar a justiça e aborrecer a iniquidade, quer dizer, fazer as coisas de coração de gosto. Deixar do pecado não porque é um, eu gosto disso, mas Deus quer que eu pare, né? Mas tá bom, né? Daí vai criar a mulher de Ló. Qualquer coisa fica dando aquelas olhadinhas. Fazem misericórdia. Irmãos, para ser espiritual tem que deixar das coisas que não agradam ao Senhor. Quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Diz em Tiago 4:4. Diga glória a Jesus. Planta o assento na frente do televisor. Engole tudo aquilo que lhe é vomitado. E depois quer ter discernimento espiritual. Está difícil, viu, meu filho? Está difícil. Fala assim, está difícil. Está difícil. Meu amado, você vai ter que fazer um mês de jejum para limpar a cabeça das besteiras que você viu. Para conseguir enxergar alguma coisa. Fala assim, viu? Mas a palavra do Senhor diz em Efésios 5, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Não comuniqueis, quer dizer, não tenho contato com aquilo. Salmo 101, não porei coisa má diante dos meus olhos. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu sempre toco nesse assunto, irmãos, porque o Senhor me ensinou muito isso. Uma das formas que mais entorpece os sentidos espirituais. Irmãos, os programas televisivos e de rádio, tem gente que também gosta de ficar ouvindo rádio mundana. Irmãos, eles têm origem diabólica. Aquilo é meio de manipulação de massa. Aquilo é meio de tornar as pessoas consumistas e idiotas. Fazem misericórdia. Porque fica empurrando goela abaixo do povo aquelas novelas, que aquilo, como já foi dito esse dia atrás, é uma afronta a qualquer nível de QI. Fazem misericórdia. Só que, irmãos, entorpece o espírito. Entorpece. A pessoa, irmãos, aquilo assim é sorver o mundo. Não podeis participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, diz em 1 Coríntios 10. Irmãos, aquilo é sorver do cálice do mundo. Irmãos, e depois a pessoa fica inapta para as coisas de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, então o Senhor está falando hoje, ouça. Diga glória a Jesus. Irmãos, e não é só isso. Tem gente que gosta de ficar lendo aquelas revistas, as mais bregas possíveis, caras, pelo amor de Deus. Fazem misericórdia. Isso é uma afronta. Irmãos, lê aquilo, só que aquilo entra. Irmãos, essas coisas entram, é aquelas imagens, é aquela baboseirada, é só fofocanhada, é só nada que preste. Depois vai orar. Ai, Senhor. Não. Fazem misericórdia. Depois quero ouvir Deus. Não, faz isso uma quarta-feira, vem para o culto e quer que eu curso seja uma benção. Está difícil. Fala assim, está difícil. Está difícil a coisa. Diga glória a Jesus. Mas então, para ser mais espiritual, para ouvir Deus inequivocamente, tem que voltar as costas para as coisas que não agradam a Deus. Diga glória a Jesus. Só que isso tem que ser de coração. Irmãos, inclusive esse texto de Gálatas 5, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Existem denominações evangélicas que partiram para o lado da proibição. É proibido ter televisão, é proibido ler coisas do mundo, é proibido usar saia, é proibido cortar cabelo, é proibido, é proibido. Eu soube até de uma nova. Nova não, eu que não sabia, diz que é bem velha. Fazem misericórdia. Tem uma igreja que é assim, a ceia é uma vez por mês. Na semana em que vai ter Santa Ceia, os crentes têm uma carteirinha que eles têm que ir naquela semana, no mínimo 3 vezes na igreja, para ser carimbado. Chega na porta, o obreiro carimba assim. Para no dia da ceia, ele tem que mostrar os 3 carimbos para poder participar da ceia. Acredite se quiser. Fazem misericórdia. Tem gente que aqui dessa igreja já veio dizer assim para mim: ai, pastor, mas sabe que até que não é errado, porque tem que cobrar mesmo, tem que... Irmãos, ninguém vai no cabresto para o céu. Você não vai para o céu porque o pastor proibiu você fazer alguma coisa. Se não for o teu espírito, o teu coração a amar ou a odiar o pecado, não vai adiantar nada nunca. Diga glória a Jesus. Ninguém vai para o céu de garupa.
Assim, viu? Diga glória a Jesus. Ou vai por tuas próprias convicções ou não vai. Os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Diga glória a Jesus. Não é fazer ou deixar de fazer porque alguém te proibiu ou alguém te mandou. É fazer porque você é alguém espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Ouça. Glória a Jesus. Feche os teus olhos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Senhor amado, nós buscamos a Ti hoje, meu Deus. Senhor, do que essa palavra, meu Deus, produza transformação em nossas vidas, porque não é palavra de homens, é palavra de Deus. Quantos versículos bíblicos foram citados para comprovar que o que está sendo dito está na Bíblia, a palavra de Deus. Senhor, nós queremos de todo o coração, nós queremos mais de Ti, Senhor, nós queremos mais do Senhor. Meu Deus, desperta-nos, Senhor, desperta-nos. Senhor amado, em nome de Jesus, eleva-nos. Como está escrito em Filipenses 2,13, o mesmo Deus opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Meu Deus, desperta-nos, nós clamamos, nós pedimos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, glória seja o nosso Deus, glória a Jesus, Senhor. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ter sensibilidade, Senhor, amado ao Senhor. E Ele canta uma nova canção de esta. Se alguém está sedento,
está faminto, tu és o pão. Se alguém está morto, tu és a ressurreição. Tu és um Deus de compaixão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és um Deus de amor e de Deus vivo. Na cruz sangrenta em meu lugar morreste. O teu amor vai muito além da imaginação. Tu és um Deus de amor e de perdão. Glória a Jesus, louvado seja. Senhor, nós queremos ser mais espirituais, meu Deus, ouvindo a tua voz. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, o Senhor, toque esta palavra verdadeira em nós, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, como diz em Zacarias 4, versículo 6. La bajada canta riga para canso diriaste, recanchando la bajada canta para canso diriaste. Oh glória, glória a Deus. Aleluia. Quem está na 7ª semana da campanha de oração, fique de pé com fé em nome de Jesus. O Senhor orará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, deixar a filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédios em Gileade, vem sobre mim para curar, para a filha de Sião. Voltaremos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele me dará, esteve gloriará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre
para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltaremos ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Sábado, às 15 horas, o trabalho dos adolescentes na casa do irmão Anderson. Sábado, às 19h30, aqui na igreja, trabalho com os jovens, com o pastor Lúcio. Quinta e sexta, 7h30 da manhã, oração aqui na igreja. Domingo, a escola dominical, às 10 da manhã, e às 19h30, o culto à noite. Levante a sua mão para receber a bênção do Senhor. Glória a Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra pelos séculos dos séculos. Meu Deus, colocamos diante de Ti, Senhor, também a casa de recuperação ali na chácara, em Piraquara. Venha derramar, meu Deus, unção naquele lugar e venha restaurar a Tua obra, Senhor, naquele lugar. Em nome de Jesus, que haja abundância de conversão, que haja abundância de vida, que haja abundância de salvação, de transformação. Concede, meu Deus, poder para desfazer as obras de Satanás. Senhor, amado, abençoa, meu Deus, agora a cada um, para que cada um ande no caminho do Senhor, na Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo fique contigo hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Há um bálsamo em Gileade, em Gileade, vem sobre mim para curar. Santa filha de Sião. Há um médico em Gileade, a releve em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, louvemos ao Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe. Encerramos o culto em nome de Jesus.